pesquisadores do Genoma USP descobriram uma nova causa da fissura de lábio e palato: a inflamação durante a gravidez. O trabalho foi publicado na revista científica Nature Communications e explica a contribuição tanto da genética quanto da epigenética para a malformação. O mais curioso é que os cientistas conseguiram identificar um mecanismo pelo qual o ambiente inflamatório consegue gerar mudanças no funcionamento do DNA do embrião, provocando a fissura lábio-palatina. Várias crenças sobre o que causa a fissura lábio-palatina ocupam o imaginário das pessoas. Tem gente que diz que é porque a mulher teve filho com o boto. Outros dizem que é porque a mulher carregou no peito uma chave ou outro objeto de metal, como uma moeda, durante a gravidez. Mas os cientistas vêm estudando as causas biológicas da malformação, e elas desmistificam essas explicações que muitas vezes geram a dor da culpa para a mãe. Hoje vamos mergulhar no mundo da epigenética para desvendar esse mistério com vocês. Para me ajudar nessa empreitada, eu chamei o Diogo Nani, pesquisador em genética do desenvolvimento no Genoma USP. Muita gente acha que a fissura lábio-palatina é causada só por alterações genéticas, mas a verdade é que o ambiente durante o desenvolvimento do embrião também interfere. As fissuras lábio-palatinas também são chamadas de fenda de lábio e palato. Talvez você já tenha ouvido falar em lábio leporino, mas esse termo é considerado pejorativo por algumas pessoas. Basicamente, ela é o resultado de erros que ocorrem durante a formação da face humana. As fissuras afetam aproximadamente uma pessoa a cada 1000 nascidos vivos, a depender do componente ancestral. Em geral, elas são mais comuns em populações de origem asiática e mais raras em populações de origem africana. Mas o que exatamente são essas fissuras, Diogo? As fissuras são falhas no fechamento do lábio e/ou do palato, que é o céu da boca. Esses erros acontecem durante o primeiro trimestre da gestação do embrião humano e mais tarde podem aparecer de diversas formas. Uma cicatriz no lábio ou uma ou duas aberturas no lábio que podem ou não ser acompanhadas de fenda no palato. Durante as últimas décadas, estudos mostraram que as fissuras são causadas por combinações de fatores genéticos e ambientais. O conhecimento sobre a parte genética já está mais avançado. Muitos genes e mutações já foram associados às fissuras. Mas a questão de como genética e ambiente interagem e acabam afetando a formação da face continua em aberto, com poucas investigações sobre como funciona essa interação. Para entender como aparecem as fissuras de lábio e palato, a gente precisa entender um pouquinho de como a face humana se forma durante o desenvolvimento embrionário. Durante as primeiras semanas do desenvolvimento do embrião, existe um grupo de células chamado de crista neural. Essa é uma imagem de um embrião da rã Xenopus levis. Nela, você está vendo as células da crista neural coradas em preto. O que essas células têm de especial, Diogo? Essas células viajam longas distâncias no embrião até atingirem seu destino final. É o que chamamos de migração celular. Depois de migrarem, as células da crista neural são responsáveis por gerar alguns dos tecidos do corpo, como os ossos e cartilagens do crânio e da face. Se algo der errado durante todo esse caminho, desde a origem da crista neural, sua migração ou até durante a geração dos tecidos, pode ocorrer uma malformação, como as fissuras de lábio e palato. Então, as células da crista neural migram no embrião e acabam formando as estruturas da face. Mas onde entra a genética nesse processo? Nos últimos anos, foram descobertos alguns genes que, quando alterados, podem causar as fissuras de lábio e palato. O mais interessante é que, na maioria desses casos, a alteração sozinha parece não ser suficiente para causar a malformação. Esse é o caso do gene CDH1, que produz a proteína E-caderina, ou caderina epitelial. Ela funciona como uma cola que mantém diversos tipos de células unidas, inclusive as da crista neural. Uma alteração no gene pode levar a uma alteração nessa proteína, que deixa de fazer a sua função e pode então levar ao aparecimento da fissura de lábio e/ou palato. Isso quando a alteração genética está combinada com o fator do ambiente, como exposição a nanoplástico, a drogas como álcool e tabaco, ou a inflamação durante o desenvolvimento embrionário. O gene CDH1 foi o ponto de partida da nossa pesquisa. Encontramos algumas famílias que tinham indivíduos com a fissura e com alteração nesse gene. No entanto, havia também indivíduos com alteração, mas sem fissura nenhuma. Talvez você ache isso meio estranho.
alguns terem a alteração genética, mas não terem a característica. Mas isso existe mesmo. Na genética, chamamos essa situação de penetrância incompleta, quando a variante genética está presente em um grupo de pessoas, mas o quadro clínico não se manifesta em todas elas. Mas como isso é possível? Essa era exatamente a nossa pergunta. A partir daí, começamos a procurar qual ou quais poderiam ser os fatores extras que explicam o aparecimento das fissuras nessas famílias. Foi aí que tivemos a ideia de investigar se poderia ter algo de epigenético envolvido como um segundo fator nessas famílias. E quando eu falo em epigenético, o que eu quero dizer com isso? Existem algumas marcas químicas deixadas no nosso DNA que determinam se um gene vai ser ligado ou desligado, ativado ou desativado. Se o DNA fosse um livro de receitas, essas marcas epigenéticas seriam marca-páginas e grifos de marca-texto que chamam atenção para o gene. Ou então clips prendendo uma página na outra, deixando o gene inacessível. Então passamos a investigar um mecanismo epigenético específico nessas famílias: a metilação de DNA. Chama-se de metilação porque o grupo químico metil é colocado no DNA. E sabe qual foi o resultado? Os indivíduos com a mutação e a fissura possuíam mais metilação, que desativa o gene CDH1 e prejudica a produção de ecaderina, enquanto indivíduos com a mutação, mas sem a fissura, possuíam menos metilação, que mantém ativo o CDH1 e a produção de ecaderina. Foi assim que criamos a hipótese de 2 fatores. Para a fissura aparecer nessas famílias, não basta apenas a alteração no CDH1, também é necessária a alteração epigenética no mesmo gene. Então, nessa primeira etapa, vocês observaram que quem tinha o gene CDH1 alterado e muita metilação de DNA tinha fissura, mas quem não tinha muita metilação não tinha fissura. Mas o que gera essa alteração epigenética e como que tudo isso influencia o desenvolvimento da face? Antes de te contar sobre isso, eu tenho uma curiosidade. Alterações no gene CDH1 também podem causar câncer de estômago. E já se sabe, há algum tempo, que inflamação causada por gastrite ou outros fatores podem influenciar a metilação do gene CDH1 e levar a um maior risco de câncer gástrico em adultos. Então pensamos, será que a inflamação durante o desenvolvimento embrionário afeta o gene CDH1 e acaba alterando também a formação da face? Para responder essa pergunta, contamos com uma espécie de rã amplamente utilizada em estudos do desenvolvimento embrionário, chamada Xenopus leve. Embriões dessa rã foram expostos a LPS, uma molécula presente em bactérias que induz o processo inflamatório. Quando analisamos o CDH1, observamos que a porcentagem de metilação no gene é maior nos embriões com inflamação do que nos embriões que não foram submetidos à inflamação. O resultado foi uma migração comprometida das células de crista neural dos embriões da rã. Ah, então tá aí a resposta à nossa pergunta inicial. Como a genética e o ambiente interagem na formação da fissura lábio-palatina? Uma das maneiras é o processo inflamatório desativar o CDH1 através do mecanismo epigenético de metilação, causando uma falta de ecaderina que resulta em um problema de migração das células da crista neural. E olha só, em células humanas, no laboratório, o mesmo foi observado. Ô Diogo, bateu a curiosidade aqui. Será que é possível reverter essa metilação aumentada? Então, Andréia, nós tentamos fazer isso, inclusive, para ter certeza dos nossos resultados. Quando adicionamos no embrião de rã um mecanismo que tira a metilação do gene CDH1, as células de crista neural migram normalmente. Após o tratamento, a crista neural deixou de ser afetada, evidenciando ainda mais o papel da epigenética na origem da malformação. Nossa, incrível! Para terminarmos, você pode esclarecer o que causa a inflamação durante a gravidez? Olha, essa é uma boa pergunta. Pensando em condições gestacionais que possam refletir a indução inflamatória feita no nosso trabalho, ainda não sabemos se, por exemplo, fatores como diabetes e obesidade gestacional podem ser relevantes para casos de fissura lábio-palatina. Para entender como esses processos devem acontecer no ambiente do útero humano, estamos estudando como a inflamação é transferida da mãe para o feto. Para isso, usamos embriões de camundongo, que são mamíferos e possuem placenta, assim como nós. Apesar disso, o nosso modelo destaca a importância de investigar o gene CDH1
no atendimento de famílias com históricos de fissura em sessões de aconselhamento genético. Vale dizer que entender como as fissuras surgem é super importante também para desmistificar falsas crenças que muitas vezes culpam as mães pela malformação. Para deixar claro, não é o boto e nem carregar a chave no peito que causa a fissura. É a combinação de fatores genéticos e ambientais que, em geral, estão fora do controle dos pais.